camarada nosso de tempo. Pensamos 20 minutos, meia hora. Se tiver com 20 eu já aviso, você quer? Bem, gente, antes de mais nada, agradecer ao Samara por falar, por testemunha, só debater com os colegas. Desculpa pelo atraso, hoje de manhã a gente estava no protesto aí da cidade nossa, né, contra o Maracanã, inclusive não estava tão cheio nos outros, mas enfim, estamos lá no Aldeia Maracanã agora, a gente saiu de lá, o pessoal estava lá. E também que eu tinha ficado de mandar, porque eu talvez eu mandasse um texto para vocês lerem e tal, mas eu estou aqui com essa carinha de abril, mas na verdade a gente está em dezembro, né? A gente terminou o semestre semana passada, ontem, né? Terminou o semestre na UFRJ, e na semana retrasada estava pelo Congresso do ANS Nacional do Sindicato, que foi aqui na UFRJ. Nossas duas últimas semanas foram particularmente muito intensas e não deu para mandar nada para você. Mas ontem eu sentei, fiz o dever de casa, escrevi algumas coisas aqui. E a ideia é mais trazer aqui algum debate que, apesar de cada vez menos a gente conseguir um tempo de reflexão na academia, a gente está vendo que cada vez mais a gente está vivenciando uma precarização do tempo de trabalho do professor, mas ainda assim a gente ainda consegue ter um pouco de espaço para conseguir fazer umas reflexões que podem ser um pouco mais lentas do que a luta cotidiana. Então eu tentei trazer aqui algumas provocações de pensando, né, nesse tema que era direitos humanos, direito à moradia. Eu fiquei pensando como a gente pode trabalhar com a questão da moradia dentro desse processo de privatização tão forte que vem acontecendo, né, privatização ampla. Eu fiquei pensando em trazer talvez aqui uma reflexão, fosse uma reflexão mais lenta, né? Mais lenta no sentido de tentar perceber alguma estratégia de luta que talvez a gente não consiga enxergar no cotidiano, que pode ser interessante a gente ficar atrás também. Obviamente que a ideia é trazer uma provocação para o debate, né? Vou deixar claro, porque por mais que anos e anos de debate acadêmico pudessem já ter resolvido isso, mas geralmente a acadêmica costuma vir achando que está trazendo a verdade. Então vou deixar claro que a ideia não é nada disso, né? Porque é arriscando para a gente ver se foda todo mundo sai. Mas vamos lá. Então, para tentar ser breve, que é sempre a mentira do professor, mas eu vou estar aqui para debater se for o caso, eu vou tentar fazer 3 momentos aí. Primeiro, tentar construir uma ideia de... Ah lá, a vida não embora, só que eu falei que não trazer a verdade. Minha avó tinha 25 anos, eu vou cozinhar. É só que eu me vejo. Tchau, Mas é tentar construir aqui uma leitura dos processos que vinham ocorrendo, que estamos chamando muita atenção para um processo específico que eu acho que a gente tem que debater. Depois mostrar um pouco a concretização desse processo, como que isso está acontecendo, e depois passar uma perspectiva de futuro que não é nada boa, né? Eu já falo do pessimismo na academia ultimamente, mas quero trazer exatamente essa coisa desse cenário nada bom, mas mostrar que exatamente por isso a gente tem que achar essa fissura que eu acho que existe de postura de ação. A primeira coisa, gente, é reforçar que nesses últimos 5 anos, em 2009 foi o ano que o Brasil ganhou a sede da Copa e da Olimpíada, tudo 2009. De lá para cá, a entrada, né, o enfrentamento, aí, né, o avanço, né, da lógica privada na cidade veio de uma maneira muito mais absurda. Isso toda uma novidade para ninguém, a gente está vivendo isso aí. Inclusive, né, nós, já que a gente colocou, que a gente conseguiu trazer tanto movimento popular, e tudo mais, mas toda o debate foi muito lá nas turmas, né, na faculdade. Se dizer para ninguém que a faculdade de arquitetura e urbanismo ainda não é um local onde a classe popular se organiza, né? Brincando com os alunos,
mesmo, fala, gente, não quero fazer a revolução aqui, não é o lugar. Né? Por enquanto não é isso aí. Mas eu tento sempre mostrar como que a própria classe média tem sido super atingida nesse aumento de valor do solo, não é? Foi algo que assim, não é? Todo um processo de privatização muito absurdo nos últimos 4, 5 anos aí, uma escalada muito forte. E o que a gente tem visto aí? Dentro do campo da arquitetura do urbanismo, por exemplo, eu acho que é interessante trazer aqui. Essa mudança, e isso é uma coisa que me deixa ainda um pouco impressionado, ela trouxe consigo uma alteração na forma de entender a cidade daqueles que são, muitos deles gestores urbanos, até fazem projetos urbanos e tudo mais. Mudou-se a forma de gerir a cidade, de pensar a gestão da cidade, no sentido de uma autorização de, por exemplo, de remoção de favela, né? Era uma coisa que eu acho que talvez existia uma certa vontade, né, de muitos atores ali nessa área, que muitas vezes são atores ligados ao capital de grandes empreendimentos e tudo mais, mas não se podia anunciar isso, né? Foi uma conquista, né, dos anos 80, dos anos 90, de uma batalha da reforma urbana, de que não se anunciava essas coisas, pelo menos havia um debate, a gente conseguiu ganhar uma ideia, uma hegemonia de pensamento, pelo menos de reforma urbana, que a remoção era algo ruim, né? Se alguém quisesse propor uma remoção, ela tinha que ter uma argumentação muito forte, sabendo que ela estava falando algo que não devia mais ser falado, né? Ela estava sendo contra-hegemônica e tudo mais. Rapidamente isso mudou. Isso é uma coisa que assim, eu percebo no meio da arquitetura do urbanismo, como que isso mudou de uma hora para outra, como que se anuncia isso de uma maneira muito fácil. Né? Acho que isso é uma coisa que tem me chamado a atenção. Tem um caso, especificamente, eu estava numa banca, onde um professor chegou a falar que nós somos o melhor dos mundos, que hoje em dia a gente pode falar em remoção de favela que ninguém reclama. Né? O professor falou isso numa banca pública, então se eu quero falar isso, ele se sente muito autorizado em dizer isso. Né? Então acho que isso é uma coisa que eu estou, um pouco esse caminho que eu quero seguir, assim, como que essa maneira de enxergar a cidade, ela foi muito alterada e já se transformou em outra coisa, que é o que eu acho que a gente tem que voltar a disputar. Tá? E aí eu quero trazer um contexto histórico que tem me chamado a atenção. Eu comecei a identificar uma similitude muito forte, que é o período da Reforma Passos, que é algo que, né, o próprio prefeito, né, se coloca como novo Passos, tudo bem, mesmo se identifica com isso, né, foram as reformas do Rio de Janeiro no início do século XX, mas eu queria destacar um aspecto específico. Tem o Flávio Vilaça, né, que é um urbanista antigo de São Paulo, ele tem um estudo que ele mostra o seguinte, eu acho que é interessante resgatar isso. Ele fala que existe uma ideia, né, do senso comum, ou seja, que a gente faz planos que a gente faz nunca são realizados. Né? Isso é uma coisa muito forte. Porque a gente pensa, na hora de executar, as coisas não funcionam, o Brasil é assim, enfim. E ele faz um estudo especificamente sobre os planos urbanos, e ele chega à seguinte conclusão. Teve um plano no Brasil que foi executado, tal e qual ele foi anunciado. Foi o plano Pereira Passos no início do século XX. O plano Pereira Passos, ele fez o que ele anunciava que ele fazia. Aí ele vai tentar entender o significado disso. Aí ele coloca o quê? Quando o plano Pereira Passos foi executado, isso aconteceu da forma como se anunciou, que existia, não sei se ele usa esse termo, né, hegemonia, mas enfim, existia uma hegemonia da elite que ela podia anunciar as transformações que ela queria fazer abertamente. Né? Quando a gente pega a leitura de como os caras falavam, por exemplo, eles iam derrubar na época o nome do Senado que eles derrubaram, né, para fazer ali a Praça Cruz Vermelha e fazer o aterro do Porto, né, o Porto Maravilha e tudo mais. A forma como se anunciava isso impressiona um pouco quando a gente lê os textos, né, que se falava dos lugares que eram sujos, as pessoas que moravam ali eram o problema, pessoas, né, que as pessoas trazem doença, enfim, temos que tirar essas pessoas de lá. Isso era claramente anunciado, né, porque a gente estava vivenciando um momento, depois da revolta da vacina, onde a partir da revolta da vacina, desse contexto, se aproveitou para fazer uma limpeza da oposição também, e se deu plenos poderes para Pereira Passos. Pereira Passos governou, claro, estava ainda vivendo uma época de democracia, houve um golpe, né? Era um período de transição, nunca tinha tido nada parecido com a democracia no Brasil,
mas ainda assim o Pereira Passos não foi um exemplo disso, né? Ele tinha plenos poderes, praticamente ditatoriais, na hora de fazer essas reformas dele. E por isso ele podia anunciar, eles tinham hegemonia para anunciar essas coisas, anunciavam e fizeram o plano tal e qual. Durante a história do século XX, a partir de uma certa organização social, mudança um pouco dessa força hegemônica, a própria industrialização e urbanização do Brasil traz um pouco isso, para se fazer os planos urbanos que a elite queria fazer, esse autor Flávio Vilar, você começa a criar os chamados planos de discurso, né, que são planos, esses sim, que prometem mundos e fundos, então geram no discurso uma ideia muito adequada de uma cidade e na hora da execução, aí sim executam apenas algumas coisas e conseguem fazer um lado mais elitista da realização do plano. Mas, de toda maneira, a ideia do plano, na disputa das ideias, havia aí um confronto. Né? Isso aconteceu ao longo do século XX. O que eu estou percebendo, me parece, que está acontecendo agora? A atual gestão, ela está anunciando o que vai fazer desavergonhadamente. Isso é uma coisa que ficou muito clara para mim, principalmente agora depois da eleição, os anos também já estavam muito claro, mas, por exemplo, não sei se vocês viram essa entrevista, teve uma entrevista logo depois da eleição, que o País da TV Folha, que chamava assim, a Dilma tem inveja de mim, eles pegaram uma fala, onde ele claramente falava tudo, na entrevista, que ele fala, né, que a gente tem que vender a cidade, é só falar que é a Olimpíada, que a gente faz tudo. Logo depois teve uma nota, acho que no Globo, ajuda esse secretário dele aí, falou que o Maracanã vai ser reformado assim, assado, porque o povo brasileiro gosta de luxo, e a gente tem que primar pelo luxo mesmo. Fizeram agora esse projeto aí de privatização da praia, né, que o Forte Copacabana, aquele clubezinho da elite, enfim, o Banco Imobiliário, todas essas coisas que estão acontecendo, que, a meu ver, mostram que existe um ganho, houve um ganho do imaginário do que deve ser a cidade, que a gente tem que entender. Eu acho que isso é uma coisa que, no dia a dia da luta, a gente está lutando contra isso. Mas eu acho que a gente tem que ter uma certa clareza de como isso está acontecendo, porque é um outro campo de batalha que a gente tem que tentar disputar, que é o campo da imagem, da imaginação do que pode vir a ser a cidade. Tá? E aí eu já estou me adiantando, mas vou voltar aqui na minha lista aqui. Os fatos que eu acho que reforçam essa ideia dessa imaginária da cidade, além desses que eu coloquei, dessas entrevistas e tudo mais, eles também têm se conformado na transformação do espaço, né? Na maneira como os espaços têm sido produzidos por essas reformas. E é claro que os mais óbvios, né? Como por exemplo a reforma do Maracanã, enfim, a possibilidade de remoção do Vila Autódromo, o que estão fazendo ali no Morro da Providência, né? Isso tudo são coisas que às vezes estão aparecendo de uma maneira mais intensa. Mas teve um outro que me chama muita atenção, que eu acho que eles estão fazendo muitos testes, tá? E alguns testes estão passando, eles estão conseguindo ver que esse imaginário de cidade está sendo absorvido. E tem um espaço específico que tem chamado a atenção, que é o chamado Parque dos Atletas. Não sei se vocês sabem onde é que é. Ali no Recreio, ali, Salvador Allende, ali, perto do Rio Centro. Depois do autódromo. Que foi a primeira coisa que eu vi, foi o Rock in Rio, né? No ano retrasado, né? Exatamente. Aquele Parque dos Atletas, o que foi aquilo ali, né? A gente, né, financiou a reforma, a construção daquilo ali, e aquilo foi anunciado como um legado, blá 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 blá, e seria o quê? Um espaço público que eles estão entregando para a cidade. Que eu saiba que ele continua gradeado, né? Não sei se ele é utilizado cotidianamente por alguém, também não tem acesso, é muito pouco usado. Mas ele. Desculpa. Porque é um lugar totalmente descampado, cimentado, não tem árvore. Não tem nem como ser usado, porque ele não é feito para isso. Né? Ele é feito exatamente para receber eventos
que são eventos de grandes plateias, e que aí que eu acho que é a malandragem dos caras. Eles estão chamando isso de um espaço público, né? E o Rock in Rio deixou muito claro